Fala aí, minhas cavalinhas, tudo bem com você? Falando, e hoje eu tô aqui reagir a um vídeo do Jovem Otaku. Aqui está. E vai ser o vídeo ranking de novo. Só que dessa vez só dos marinheiros. E esses dos marinheiros é bem, mas bem atual. Eu lançou há uma semana atrás, então pode ser meio desatualizado por causa do capítulo passado, que eu ainda não vi. Então talvez esteja um mínimo detalhe desatualizado. E é talvez ainda, a gente nem sabe se está desatualizado mesmo. Então, bora lá. O mundo de One Piece é dividido. Deixa o like e se inscreve no meu e no dele, tá bom? Bora. Principalmente em duas grandes forças, os pra marinheiros e os piratas. Os marinheiros, na essência, visam manter a ordem combatendo os piratas. E os piratas desejam ser famosos e encontrar o tesouro One Piece. Então eles sempre estão se colidindo pelos mares. Vários marinheiros E antes do Gold Roger, eles faziam o quê? Ficavam se agredindo só. poderosos, prontos para derrotar os piratas. Então, nesse vídeo, eu vou te mostrar os 10 marinheiros mais poderosos de One Piece. Então, se você quer saber, fica aqui comigo, que é isso que eu vou te mostrar agora. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel e os marinheiros são uma das maiores forças do mundo. E na elite da marinha estão os mais poderosos. E é por isso que hoje vamos ver os 10 marinheiros mais fortes. Mas é claro que o seu like ainda é mais poderoso do que todos eles. Nenhum marinheiro é páreo para o poder do like. Então use essa força que você tem. Deixa o like nesse vídeo. E com isso então, vamos agora para os marinheiros mais poderosos de One Piece. Começando então em 10º lugar, temos o Kobe. Kobe, no início de sua aventura, era apenas um garoto medroso que preferia se manter como escravo, recebendo ordens de piratas e se sacrificar. Mas, após conhecer Luffy, ele mudou e passou a seguir seus sonhos, entrando para a marinha e se tornando um fuzileiro naval. Kobe treinou com o lendário herói da marinha Garp e com apenas 2 anos ganhou um nível de força absurdo. Em algum momento durante os 2 anos do time skip, ele salvou muitas vidas no incidente de Rockport, que ainda não sabemos ao certo o que aconteceu, mas isso lhe rendeu o título de o herói Kobe. Kobe é um ótimo usuário de Haki, e assim como Garp, ele tem uma força esmagadora. Em Hachinosu, ele destruiu completamente com apenas um soco a mão gigantesca do Avalo Pizarro, que era várias vezes maior que um navio de batalha. Kobe também possui algumas técnicas do Rokushiki, e até mesmo tem algum conhecimento de esgrima. Sua força foi até mesmo reconhecida pela Cross Guild, que lhe deu uma recompensa de 500 milhões de berries, mesmo que o valor que eles dão para capitães da marinha como Kobe seja de apenas 100 milhões. Isso apenas mostra como Kobe... Espera um pouquinho, galera. Eu vou ir... E Joy voltei, já que Joy sempre volta. E o cabelo do Kobe é rosa. Infelizmente ele não é roxo. Infelizmente, né, galera? Tá evoluindo rápido e já está sendo notado por todos à sua volta. Kobe está ficando mais forte a cada instante. E mesmo com a sua força atual, ele pode ser considerado um dos 10 marinheiros mais fortes da história. E agora, em 9º lugar, temos Ryokugyu. O almirante Ryokugyu foi recrutado pela marinha ao lado do Fujitora no time skip. Após Aokiji renunciar, Yakainu assumir o posto de almirante de frota. Ele é usuário da logia da floresta Morimori no Mi, que permite ele criar, controlar e transformar seu corpo em vida vegetal. Ele até que deve ser forte, já que ele deu tipo um trabalho pro Queen e pro King. Quer dizer, ele derrotou, né? E ainda, se não me engano, derrotou o Momonosuke e a Yamato.
Então, ele tem um certo nível de força. Mas o problema é chamado hack do rei do chão. Pode crescer raízes e plantas rapidamente, podendo prender seus oponentes ou atacá-los com vários galhos poderosos. Humilhado, Ryokugyu também pode sugar toda a umidade de tudo que toca com suas raízes, Não é secando crocodilo. completamente até mesmo seres vivos. Ele derrotou King e Queen sem esforço nenhum, dois dos maiores membros dos Piratas das Feras, com recompensas de mais de 1 bilhão de berries. E por mais que seja possível que eles ainda não tivessem se recuperado totalmente dos ferimentos sofridos durante o ataque a Onigashima, que aconteceu apenas alguns dias antes, ainda assim, isso é algo incrível. Outra prova do poder do Ryokugyu é que ele derrotou e prendeu Edward Weevil, um poderoso antigo Shichibukai que se diz filho do Ele fez? apenas alguns dias antes, ainda assim, isso é algo incrível. Outra prova do poder do Ryokugyu é que ele derrotou e prendeu Edward Weevil, um poderoso antigo Shichibukai que se diz filho do Barba Branca. Porém, Ryokugyu acabou fugindo de medo por sentir o haki do Shanks de vários quilômetros de distância. E é por esse motivo que ele está nessa posição. Vê um vermelhinho, o cara já se borra nas calças, né? Acho que deve ter sido o soldado que deu o Kid na infância dele, que namora. Vejo acontecendo com os próximos dessa lista. E então, em 8º lugar, temos o Fujitora, ao lado do Ryokugyu, é um dos novos almirantes. Ele é o usuário da extremamente poderosa fruta da gravidade, que permite ele controlar a gravidade do jeito que bem entender, podendo aumentar sua força, deixando tudo mais pesado, diminuir, deixando tudo mais leve, ou até mesmo inverter a gravidade, fazendo a gravidade mudar de direção, podendo até ficar horizontal. Além disso, o Fujitora pode também aumentar seu campo de gravidade, atraindo tudo para ele, até mesmo meteoros do espaço. Fujitora foi capaz de lutar contra Sabo, o número 2 do exército revolucionário. Esse é o motivo que o governo mundial não tem apoio dos caras, velho. Mas como é que alguém vai conseguir, tipo, ser aliado do governo mundial se o governo mundial tem uns caras que quer matar a humanidade? Em força. E saiu da luta sem nenhum arranhão. Como dito pelo próprio Sabo, o Fujitora nem tinha lutado com todo. Além disso, com a ajuda de outros fuzileiros navais poderosos, Fujitora foi capaz de derrotar Jack, um dos principais comandantes de um dos 4 imperadores, com uma recompensa de 1 bilhão. Apesar de ser cego, devido aos seus outros sentidos aguçados... O cara tava querendo ir contra a marinha que tava indo pra Impel Down, que já que tinha um almirante e óbvio que tinha um monte de fuzileiro naval, já que eles estavam carregando o traficante corsário, ex-corsário, né? Óbvio que eles vão trazer uma de coisa. Seu haki extremamente poderoso, Fujitora ainda consegue lutar perfeitamente bem, mesmo contra inimigos muito poderosos. Fujitora é considerado um monstro na marinha, e tudo isso graças à sua incrível força. E como próximo, em 7º lugar, temos Zephyr. Quem? Zephyr é um ex-almirante da marinha que foi um dos principais vilões do filme Z de One Piece. Apesar de ter aparecido... canônico? Nem eu sabia, gente, que é canônico. Não é canônico, Zephyr é um personagem da história original de One Piece. Ele foi o treinador de vários marinheiros. Apesar de ter aparecido principalmente no filme Z, que não é canônico, Zephyr é um personagem da história original de One Piece. Ele foi o treinador de vários marinheiros, como os 3 almirantes antes do time skip. Zephyr treinou Sakazuki, Borsalino e também Kuzan. Além disso, ele foi o treinador de vários vice-almirantes como Momonga, Doberman, Hina e Smoker. Ele foi muito respeitado e ao lado de Garp, Sengoku e Tsuru, Zephyr foi um dos fuzileiros navais mais poderosos de sua geração. Ele também era um usuário das técnicas Rokushiki e um ótimo usuário de haki. Não temos muito sobre ele além do que vimos no filme Z, mas a sua força como almirante e todos os seus feitos é algo indiscutível. E ele só não... Iria ser a coisa mais inútil eu ter o poder de Akuma no Mi.
Na moral, o cara perdeu o braço e colocou o Kaioseki. Então toda hora ele ia ficar sem o poder da Akuma no Mi. E ainda ia perder o poder de nadar. Na moral, iria ser... Tá acima nessa lista justamente pela falta de informações sobre o seu real poder, já que os acontecimentos do filme não são canônicos. E então agora, em sexto lugar, temos Aokiji. foi embora. Aokiji é um dos 3 almirantes originais que conhecemos no início da história, apesar de hoje ele ter desertado e ter se tornado um pirata. Ele é um homem muito poderoso que foi treinado por Monkey D. Garp, o lendário herói da marinha, e também o antigo almirante Zephyr. Aokiji é um monstro. Ele tem uma das frutas mais poderosas de toda a história, a Hie no Mi, a fruta do frio, que permite ele criar, controlar e se transformar. Bom, gente, a questão não é tipo a habilidade, é tipo conta um monte de coisa pra comer uma fruta. Conta sorte, habilidade, dinheiro, um monte de coisa. E depende muito também. Tipo lá, foi a habilidade do coração que roubou a fruta. O Luffy foi sorte. O azar, acho que foi sorte, né? Que o cara percebeu a fruta mais roubada de todo o One Piece. E tem uns que compram com uma nome, né? Então, vai de cada um. Gelo à vontade. Ele pode congelar uma área vasta do oceano, criando montanhas de gelo. Pode também congelar pessoas completamente, que se tornam extremamente frágeis, podendo perder partes de seu corpo ou até mesmo a vida se quebrado antes de se descongelar. Esta fruta também dá uma das melhores e mais úteis habilidades para um usuário de fruta, a capacidade de andar no oceano congelando a água antes de Legal que você pode, tipo, fazer um geladinho com o herói da marinha, vice-almirante, que não quis virar almirante por causa que ele não queria servir como pros dragões celestiais, que é o nome Mestre do Kobe e dele próprio. Também é avô do Luffy. É muito legal fazer isso, né? Isso não foi nada específico, tá bom? Fundar. Com isso, Aokiji fica andando com sua bicicleta pelo oceano. Durante seu primeiro encontro com o Chapéu de Palha, ele superou sem esforço nenhum toda a tripulação. Ele também lutou diretamente contra Barba Branca em Marineford e contra Kainu em Punk Hazard, deixando uma enorme cicatriz no almirante, apesar de também ter perdido uma perna nesse combate. Perdeu, né? Além disso, com a ajuda dos capitães titânicos do o geladinho ficou esquentadinho. Não, pera. Barba Negra, Aokiji foi até mesmo capaz de vencer Garp em Hachinoso. Por mais que sozinho ele não seria capaz de ser o lendário herói dos fuzileiros navais, é um feito gigante. Aokiji com certeza foi uma das lendas da marinha e continua sendo uma lenda até hoje. E agora, em quinto lugar, temos Kizaru. Kizaru é mais um dos 3 almirantes originais, e sem sombra de dúvidas, ele tem uma das frutas com maior poder de todo o One Piece. A sua logia da luz faz com que ele possa se mover na velocidade da luz, e como aceleração é força, seus golpes são avassaladores. Kizaru também pode disparar lasers que causam uma enorme explosão. Esses lasers são tão poderosos que o Dr. Vegapunk até mesmo decidiu estudar. Como soltar um laser na barriga da pessoa e enquanto ele tem que ser bem rápido, só que dá. Ele dá um tiro e daí quando tá na barriga ele explode o laser. Aí, né? Você já sabe. The Boys. Na moral, pega meu. Para implantar seus pacifistas. Kizaru surpreendentemente foi o único a não ter sofrido nenhum dano em Marineford, apesar de ter lutado contra Barba Branca. E em Sabaody, ele derrotou a tripulação do Chapéu de Palha inteira, além de vários outros supernovas que estavam ali. Ele também enfrentou... Aliás, ele era o
Então era impossível de qualquer chapéu de palha naquela época derrotar ele. O Zoro e a Nami poderiam, já que eles estão aqui já lá. O Zoro, como o Kaku já foi dito, que o espírito de luta dele, né? E a Nami, por causa que o muro dela dá efeito no Luffy. E nem vem vir, tá? Que é só humor. Ele não toca de comer. Rayleigh, e logo após isso, ainda capturou 500 piratas na ilha. Kizaru já era considerado um monstro desde novato. E agora, após comer sua fruta da luz e se tornar um almirante, seu poder está em um patamar completamente diferente. Eu coloquei Kizaru acima de Aokiji, justamente porque eu acredito que ele tem muito mais feitos e sua fruta da luz, junto com suas habilidades, superam as do Aokiji. E agora então, em quarto lugar, temos Sengoku. Tá bom. Sengoku foi até um pouco antes do time skip o almirante de frota da marinha, um posto que apenas um marinheiro pode alcançar, e o posto mais alto para os fuzileiros navais. E claro que para chegar nesse posto, a força é algo muito essencial. Após Sengoku deixar seu posto, o método para ver quem seria o próximo... Tá contando ele no auge ou ele antes do auge, tipo, hoje em dia? Tipo, quando ele apareceu em Dressrosa, eu acho, se eu não me engano. Ou foi no Reverie? Acho que foi no Reverie, mas só que... Mesmo assim, ele tá fraco hoje em dia. Não sei se ele tá contando no auge ou não. Eu acho que ele não tá contando no auge, provavelmente. Ocupar seu lugar foi uma luta insana entre a Aokiji e a Akainu para decidir quem seria o mais forte. Uma luta brutal que teve consequências para ambos os lados, mas que nos mostra que apenas o marinheiro mais poderoso assume o cargo de almirante de frota. Sengoku atualmente, apesar de já ter uma idade avançada, ainda continua ativo como inspetor-geral do governo mundial. Ele está ainda acima do posto de almirante de frota, mostrando seu imenso potencial. Sengoku possui a fruta Hito no Mi, modelo Daibutsu, uma Zoan mítica que o permite se transformar em uma estátua dourada gigante de Buda, com capacidade de disparar ondas de choque. Eu prefiro chamar Beta no Mi. Ou Batata no Mi modelo Faustão. Prefiro chamar assim. Poderosas de seus golpes. Sengoku foi uma lenda do passado. Ele era parte do trio monstro da marinha, ao lado do Garp e da Tsuru. Ele também já derrotou Shiki em Marineford com o Garp. E seu poder era até mesmo reconhecido pelo Barba Branca. Ele foi um dos marinheiros mais poderosos de todos os tempos. E seguindo agora em terceiro lugar, temos Kong. Kong é um personagem muito misterioso em One Piece e ainda não vimos seu real poder, então não tem como classificá-lo perfeitamente. Mas o que sabemos é que ele já foi um almirante de frota antes do Sengoku, o que nos mostra que ele era muito poderoso. Porém, ele continua ativo e trabalhando até hoje. E seu posto atual é comandante-chefe do governo mundial. Ele está até mesmo acima do Sengoku como inspetor-chefe. Agora, como comandante-chefe do governo mundial, Kong trabalha para o governo e possui não apenas poder sobre os fuzileiros navais, mas também tem autoridade sobre os agentes de espionagem do governo, os 7 Chichibukais, Enies Lobby e o Cyberpol. De acordo com a hierarquia... Eu acho que é difícil Enies Lobby e os Corsários, né? Os dois foram de F. Do governo mundial, sua autoridade perde apenas para os 5 anciões e o Imo. Então, com isso, podemos ter certeza que o Kong é um personagem extremamente poderoso. Ele passou por toda a hierarquia da marinha e foi o único até agora que conhecemos a ter conseguido chegar nesse posto. Então, seu poder, com certeza, é maior até mesmo que o nível de um almirante de frota. Mas, pelo fato de ainda não vermos sua força, Kong fica nessa posição. Fica difícil, né? E então agora, em segundo lugar, temos o Garp.
Garp Ele é foi um marinheiro. lendário marinheiro, sendo conhecido como lendário. E agora, como a gente tá esperando, ou o Kazuki ou o Garp vai ficar em primeiro. E o Garp já tá velho, corcunda, maturidade. Então ele vai ficar segundo, né? Infelizmente. Nessa casa que fica em primeiro. Esse fazedor de rosquinha. O herói da marinha, já que ele, junto com Roger, uniram forças para derrotar o homem mais temível e perigoso dos mares. Forte, né? Rox de Shebeck, Bichinho tinha o homem que 4, comandava em sua 3 tripulação com Barba Branca, Kaido, Big Mom e Chique. Chique. Garp Olha. é incrivelmente forte fisicamente. Seu haki é um dos mais poderosos de toda a história. Ele foi um dos principais rivais do Roger em sua época. Acho que o e sempre principal, viveu hein? caçando pelos mares. Garp também já derrotou Chique, o Leão Dourado, junto com Sengoku em Marineford. E apesar de ser só um vice-almirante, o comandante-chefe do governo Kong ofereceu o posto de almirante várias vezes. Porém, ele sempre recusou por nunca se submeter a proteger diretamente os nobres mundiais. Porém, atualmente, com sua velhice e também com sua demissão da marinha, Garp atua apenas como um treinador de novos marinheiros Porque e já tá não ruim, possui a pai. mesma força que tinha no seu auge, como dito por Aokiji em Hachi no Sul. Então, no fim, para salvar sua tripulação, Garp decidiu ficar para trás em Hachi no Sul e foi derrotado por Aokiji e os piratas do Barba Negra. E apenas por não estar mais no seu auge, que Garp está em segundo lugar nessa lista. E então, finalmente, temos em primeiro lugar o atual marinheiro mais poderoso da marinha, o Akainu. Fazedor de rosquinha. Akainu é o atual almirante de frota e o homem que possui a Akuma no Mi dita pelo próprio autor Eiichiro Oda como sendo a fruta mais forte ofensivamente da história. Esta sua fruta é a Mago Mago no Mi, a fruta do magma, que permite o Akainu criar, controlar e se transformar em magma à vontade. Ele pode dar socos tão quentes que derretem literalmente tudo que tocam, fazendo imensos buracos até mesmo no corpo forte e resistente do Barba Branca, aquele com o título de o homem mais forte do mundo. É uma coisa que fica no centro do planeta, que é conhecido também uma coisa mais quente e escaldante do mundo. É meio difícil mesmo você ser um imperador resistir a isso, né? Eu quero ver se você não morre quando jogarem lá no centro do planeta Terra. Akainu também pode disparar socos de magma de longe, que tem um efeito bem semelhante. O Eiichiro Oda uma vez disse que se o Akainu fosse o protagonista, ao invés do Luffy, ele conseguiria finalizar a história com apenas um ano de tão forte que ele é. Akainu, antes do time skip, mostrou ser muito poderoso e resistente. Ele acertou o Barba Branca várias vezes com golpes fatais e também aguentou vários socos extremamente massivos do Imperador. No time skip, ele lutou contra Aokiji e saiu vencedor, e atualmente ele parece estar ainda mais forte que naquela época. Então, atualmente, Akainu é o marinheiro mais poderoso da história de One Piece. E bom, galera, Akainu atualmente é o almirante mais forte da história de One Piece. E com esta nova geração de marinheiros, eles vão ficando cada vez mais poderosos, tomando lugar assim da geração anterior. Garp, Sengoku, Tsuru e Kong são marinheiros extremamente poderosos, porém eles já estão numa idade bem avançada. Então os novos marinheiros com certeza vão superar e se tornar a elite da marinha. Mas eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, conto muito com seu like, porque isso é uma ajuda gigantesca. Se você também quiser receber mais vídeos como esse, se inscreva no canal e ative o sininho, porque assim sempre que tiver um vídeo novo como esse, ele sempre vai chegar aí pra você e você não perde nenhum. Então, eu agradeço muito por você ter assistido até aqui e até a próxima. Tá bom, galera. Quase que acaba o vídeo. Nova geração de marinheiros. Não pausa. No canal e ative o sininho. Um pouco. Aqui tá um pouquinho boa, né? Um pouquinho, deixa eu tentar dar uma pausa certinho. Pronto. Aí,
Tá bom, galera, agora vamos falar. Comentar, não é mesmo? Então, vamos primeiro começar falando sobre o Aokiji e o Akainu. Eu não me canso de falar, né? Os dois despertaram sua Akuma no Mi, com certeza, pelo visto, né? Então, por isso que o Akainu tá numa patamar bem alto. E o Aokiji talvez poderia estar em um patamar maior. Talvez maior do que o Kong, já que o Kong é forte, mas aqui a gente não viu nada dele ainda. Então, acho que ele não deveria estar nessa lista. A gente deveria esperar para ver o Kong. Então, acho que não deveria ter colocado ele nessa lista. Agora, falando do Garp, ele mereceu bastante, tá em segundo lugar. Ele é o segundo marinheiro mais forte atrás do Akainu, já que o Akainu é muito forte. O Garp também é, só que ele estaria primeiro se ele não tivesse velho, já perdeu sua... o nome? Tá sua aposentadoria quase... Tá indo de Vasco já. Então, por isso que ele já tá, né? Quase morrendo. Ele deve ter acontecido a mesma coisa que aconteceu com o Roger e com Barba Branca. Acumulou muitas batalhas durante a vida dele e agora está morrendo aos poucos. Senão iria ficar ótimo. Então, por isso que ele está nessa posição. E o Kobe acho que merece estar em 10º lugar. Ele tem poucos feitos, mas mesmo assim é um marinheiro bem forte comparado a outros. Ele tem Haki do Rei, provavelmente. Então isso já sobe o patamar dele. Ele deve ter os 3 Hakis. Ele destruía a mão daquele cara lá que era de pedra, que eu esqueci o nome dele. Saber qual é o nome de uma ilha, velho. Então, é que ele merece ficar nessa posição, mas ele não tem tanto certo. Mas só que então, a gente vai ficando por aqui. Até mais, Jesus chama, Deus abençoe e até mais. Tchau!